Seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, estamos vendo a alahot do dia a dia, as alahot que definem o nosso dia como um dia judaico. A gente se encontra agora no 18º capítulo, falando sobre a Tefilá de Shmona Esrei, sobre a Amidah. Agora, Alachá Yud Aleph. Fala o Kitzur Shulchan Aruch para a gente na Alachá Yud Aleph. Tzarich lichrol eshtachavot dalet pamim b'shmona esrei. Em 4 momentos durante a Tefilá devemos nos curvar. Durante a Tefilá existem 4 momentos específicos no qual se costuma fazer Ishtachavayá, que a gente se curva durante a Tefilá, e somente esses 4. Bitchilat brachá rishonah ubesofá, bebirkat modim betchilatá ubesofá. No começo e no fim da primeira brachá, a brachá de Magen Avraham, no começo e no fim. Começo e fim é no momento em que se fala Baruch Atah Hashem, tanto no começo da Tefilá, da brachá quanto no final. E no modim. No modim, depois que a gente faz a brachá de Retzeh, tem o modim anachnu lach. Durante o modim, no começo não tem Baruch Atah Hashem, então se curva direto assim que se começa o modim, e no fim do modim a gente tem Baruch Atah Hashem, lá realmente se curva durante o Baruch Atah Hashem. Esses são os 4 momentos da Tefilá em que se faz Kriya. Keshomer Baruch Korea Bevirchav, aqui a gente tem 2 costumes, um costume Ashkenazi e Sfaradi, sobre como fazer a Kriya, como se curvar. Então primeiro vamos ver o que o Kitzur Shulchan Aruch traz aqui pra gente, que é o costume Ashkenazi, depois a gente traz o costume Sfaradi. Keshomer Baruch Korea Bevirchav, na hora que se fala a palavra Baruch, o costume Ashkenazi é de dobrar os joelhos, ainda com as costas retas, se costuma dobrar os joelhos. O Keshomer Atah, quando se fala Baruch, dobrou os joelhos, Atah, aí na hora que se fala a palavra atá, se curva realmente as costas, aí também a cabeça, a ponto de que seja possível ver nas costas da pessoa os ossos da coluna. Não precisa se curvar demais, como ele vai falar mais pra frente, não é para chegar a 90 graus, em torno de passados 45 já é suficiente, 50, 60 graus já é considerado que a pessoa fez kriya. Não é para fazer nem de mais nem de menos, como ele vai explicar mais pra frente. וקודם שמר את השם זוקף בנחת, על שם שנאמר, השם זוקף כפופים. וכן במודים קורא ומשתחווה. E antes de falar o nome de Hashem, se levanta, no costume Ashkenazi de novo, primeiro se levanta a cabeça e depois o corpo, e aí fala o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem. Ou seja, como se faz a Ishtachavayá, como se curva. Na hora que se fala Baruch, o costume Ashkenazi dobra os joelhos. Quando se fala Atah, curva para frente, as costas e a cabeça, levanta a cabeça, levanta as costas e fala o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem. Certo? Não vai dar para falar direto, já que tem que fazer aqui uma peulá, uma atividade de se curvar, então a brachá não vai ficar Baruch Atah Hashem, vai ficar Baruch Atah, e às vezes vai levar uns 2 segundinhos até a pessoa se curvar e levantar, e depois o nome de Hashem. Esse é o costume Ashkenazi. O costume Sfaradi é um pouquinho diferente, ele é diferente em 2 questões. Primeiro, eles não costumam dobrar os joelhos, os faradim se curvam somente nas costas e na cabeça, e na hora de levantar, o costume Sfaradi é levantar primeiro o corpo e depois a cabeça. Os Ashkenazim levantam a cabeça, põem a cabeça um pouco para cima e aí levantam as costas. O costume Sfaradi é levantar as costas com a cabeça baixada e depois levantar a cabeça. Então, no costume Sfaradi se fala Baruch, curvando as costas, quando se fala Atah, se curva a cabeça, e aí levanta as costas, levanta a cabeça e fala o nome de Hashem. Esses são os 2 costumes, tanto no começo da Tefilá quanto no meio, durante o modim. Vekodem shomer et Hashem zokef. Antes de falar o nome de Hashem, tem que ficar de pé. O nome de Hashem tem que ser falado quando a pessoa está de pé. Lo ishtachavei yoter midai, não deve se curvar demais, dehainu ad sheyeh piv keneged hachagor, quiser o derech yorah, não é para se curvar demais a ponto de chegar a 90 graus, em que a boca fica na altura do umbigo, do cinto da pessoa, porque isso é um tipo de gavá, é como se você estivesse querendo mostrar para todo mundo que você está se curvando. Aqui você tem que se curvar perante a Kadosh Baruch Hu, diretamente para ele, sem fazer um ato grandioso, em que a pessoa se curva mais do que é comum. Isso daqui, pelo exagero, isso parece que a pessoa está querendo mostrar o que ele está fazendo para os outros, por isso deve se curvar só lá em torno de 50, 60 graus. Vezaken vechole shemitztaer bekriya, kivan shirkin rosho dayo. Alguém
idoso ou alguém doente que ele está com dores, que ele não consegue se curvar, se ele só baixar um pouquinho a cabeça já é suficiente. Ele tem que demonstrar, ele tem que fazer o que ele consegue. Então, se a pessoa não consegue se curvar demais, ele consegue só baixar um pouquinho a cabeça, isso daqui é suficiente. Assur leosif ishtachavot beter brachot lo betchilatam besofan, é proibido aumentar, fazer outras ishtachavot, tanto no começo das brachot quanto no fim das brachot. Nas Mishnayot aparece que o Kohen Gadol e o rei, eles tinham um costume diferente, mas pessoas normais, como nós, podemos fazer somente 4 vezes. Ishtachavayá, tem mais uma no fim da Tfilah antes do Oseh Shalom, que é a que a gente vai ver na próxima brachá. Falo que na próxima alahá. Falo que Tzur Shulchan Aruch na alahá Yud Bet. Lachar ha-18 omrim Elokai Netzor vechole. Depois que a gente acabou os 18, fizemos as 18 brachot da Amidah, que na verdade são 19. Tem uma brachá, Birkat HaMinim, ela foi acrescentada posteriormente, na época de Avne, na época de Rabban Gamliel, mas de qualquer jeito, depois que se acabaram as 19 brachot, com a brachá de Mevarechet HaMoiseh Bashalom, tem uma tefilá curta que é chamada de Elokai Netzor. Essa brachá aparece na Masechet Brachot, a Gemara traz ela e a gente colocou ela na nossa Amidah. Depois disso a gente chega no Oseh Shalom Bimromav. No fim desse Elokai Netzor é um momento no qual a pessoa pode fazer pedidos particulares, pedidos pessoais, porque ele precisa no dia a dia dele, também durante a Tfilah no Shema Koleinu, mas também no fim do Elokai Netzor, antes do Yehud Ratzon. Depois que se fala Yehud Ratzon Merevi Vegal Bilefanecha, Shem Tori Vegoali, a gente tem o Oseh Shalom Bimromav, certo? A famosa frase que todo mundo costuma cantar durante o Kaddish, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Oseh Shalom Bimromav. Como se faz para fazer o Oseh Shalom Bimromav? Fala o que Tzur Shulchan Aruch. Vekodem Oseh Shalom, antes de falar o Oseh Shalom Bimromav, Coreia, a pessoa deve se curvar, o Foseh Akach Shalosh Psiot, e dá 3 passos para trás curvado, que é igual um escravo que está se despedindo do dono dele, ele se curva e dá 3 passos para trás. A Psiot e o Benoniot deve-se dar passos medianos, não passos muito grandes, nem passos muito pequenos, em que a pessoa acaba indo só alguns centímetros para trás. Quanto tem que ser isso, mais ou menos? Fala que o mínimo que deve se dar é que se dá passos que pelo menos o dedão do pé que está indo para trás, ele chegue na altura do calcanhar do outro pé, quer dizer, dá pelo menos um pé para trás. Esse daqui é um passo mínimo, mas não é para dar passos nem muito grandes nem pequenos. Veloi sabe se gasot, não deve dar passos largos demais, você vai 2 metros para trás. Veloi e não deve se dar mais que 3 passos. Como são feitos esses 3 passos especificamente? Fala pra gente que Tzur Shulchan Aruch, os 3 passos, tem que prestar atenção, a gente vai movimentar os pés 3 vezes, mas a gente vai estar indo somente 2 passos para trás, movimentando o pé 3 vezes. Como se faz isso? Fala que Tzur Shulchan Aruch, Poseh Tchila Beregel Smol, primeiro se dá um passo com o pé esquerdo, Vechar Kach Beregel Yamin, depois dá um passo para trás com o pé direito, ultrapassando o pé esquerdo, Veshuv Poseh Beregel Smol, e depois de novo você vai com o pé esquerdo até para ficar junto com o pé direito. Então, um passo com o pé esquerdo, um passo com o pé direito passando ele, e depois você junta o pé esquerdo com o pé direito. São 3 passos, na distância, uma distância de 2 passos, mas são 3 movimentos do pé. Veodeu Bechriá, tudo isso é feito enquanto a pessoa está curvada. Ofer panav lismolo sheyamin ashchina sheiknegdo bishat atfilah. E aí a pessoa vira um pouco para o lado esquerdo, a cabeça, um pouquinho o corpo para o lado esquerdo, embora geralmente a gente dá preferência para o lado direito. Aqui, que a gente está perante a Kadosh Baruch Hu na tfilah, a gente vai virar para o lado esquerdo, que é a direita de Kadosh Baruch Hu. O betzetom na tfilah, omer oseh shalom bimromav. Aí, virado para o lado esquerdo, se fala 3 palavras, oseh shalom bimromav. Vefer panav leimino sheu smol ashchina. E aí, a pessoa que está meio curvada ainda, ele virou para o lado esquerdo, falou, Oseh Shalom Bimromav, se vira para o lado direito, fala, e veomer, Hu Yaseh Shalom Aleinu, para o lado direito se fala, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Vechar Kach Mishtachave Lefanav, Omer, Ve'al Kol Yiseh Vimromen, depois, curvado para frente, se fala o fim dessa frase, Ve'al Kol Yiseh Vimromen, ou seja, a pessoa deu 3 passos para trás, meio curvado, virou para o lado esquerdo, falou, Oseh Shalom Bimromav, virou para o lado direito, falou, Hu Yaseh Shalom Aleinu, se curvou para frente e falou Ve'al Kol Israel Ve'imru Amen. Ve'achar kach zokef, e depois fica de pé, ve'omer Yehud Ratzon shebanem et hamikdash, que a tefilá bimkom avodah, lachem aנו פועלים al binah bet hamikdash, שנוכל לעשות את העבודה ממש במהרה וימינו. E depois, aparece depois do Sidurim, depois do Oseh Shalom Bimromav, aparece em alguns Sidurim um Yehi Ratzon, um pedido para que o Beit HaMikdash seja reconstruído, porque a nossa tefilá ela é substituta dos korbanot que tinham no Beit HaMikdash. Então a gente, depois da tefilá, a gente pede para que o Beit HaMikdash seja reconstruído e possamos fazer a avodah
como ela deveria ser feita originalmente. Ve'atam sheposim tchila beregel smol, e o motivo que se dá primeiro passo com o pé esquerdo, a priori geralmente a gente tende a dar preferência para o lado direito, como a gente viu lá atrás com relação a colocar o sapato ou colocar a roupa, a gente dá sempre mais dá preferência para o lado direito, porque o lado direito representa o lado de chesed, de bondade do mundo, e não o lado de severidade, o lado de din. Porque aqui de repente a gente dá primeiro um passo com o pé esquerdo quando está indo para trás, lefish derech halichot adam ulakor regel yamin tchila, porque geralmente alguém que vai andar, ele anda primeiro, ele dá primeiro um passo com o pé direito, que é o pé mais forte dele, certo? Estamos falando aqui de pessoas destras, canhotos já vão ver na continuação, mas geralmente se dá um passo primeiro com o pé direito. Velachen, por isso, aqui que a gente está se afastando, se distanciando de Akadosh Baruch Hu durante a Tfilah, o Kerkan Smol Tfilah, Learot Keilu Kaved Alal Levater Melifnei Makom Baruch Hu. Aqui se dá primeiro um passo com o pé esquerdo para mostrar, olha, Akadosh Baruch Hu, eu não quero ir embora, eu acabei de Tfilah, eu preciso ir, mas eu gostaria de ficar. Então se dá um passo com o pé esquerdo para demonstrar que, olha, eu estou indo, mas é só porque precisa, digamos assim, não porque eu realmente quero. Então aqui a gente dá preferência para o lado esquerdo. Velachen, já que esse é o motivo para demonstrar que eu não quero ir, não é que tem aqui a questão de direita e esquerda, din e chesed, aqui é para demonstrar que para mim eu não quero ir, por isso eu dou primeiro um passo com o pé fraco, por isso alguém que é canhoto, ele vai dar primeiro um passo com o pé direito, esquerdo e direito.